galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 6 partes. Hoje eu tô mais calmo, também mais relaxado, mas temos polêmicas. Quero começar falando com vocês sobre a compra de arroz por parte do governo federal. Apareceu uma notícia diante de mim que na hora que eu li um nome, eu falei, nossa... É isso. A gente tem que comentar sobre esse grande feito do governo. Será que o Lula realmente está preocupado com o desabastecimento no país? Depois, na sequência aí dessa questão de arroz, a gente vai falar do MST, né? Eu não coloquei o Lula com aquela foto à toa. Quero falar de algumas coisinhas que nos mostram porque o Brasil segue dando errado. Para apresentar um tópico muito interessante, que saíram algumas notas na imprensa, que inclusive os petistas foram pegos na curva. Até o Arthur Lira perguntou para eles, uai, vocês não defendiam isso lá atrás? Agora vão voltar atrás só porque pode favorecer Bolsonaro? E aí temos que falar um pouquinho de esquerda versus direita. Algumas notas que saíram aí sobre o comando clima na turminha do Lula. Depois tem a carreta furacão da direita, hoje. Mais polêmicas. Depois espero ter tempo de falar sobre a questão do Janones, que não foi caçado, e mais umas fake news aí, que acho que não vai dar tempo, que é a questão das praias, umas coisas engraçadas, mas vamos lá. A gente comentou ontem sobre uma ação aí bacana da turma da direita, que tinha entrado na justiça, conseguiu eliminar suspendendo a compra do arroz. E aí o Messias, o AGU, falou, não, a gente vai recorrer. Vamos recorrer. Tá certo. O governo recorreu. Mônica Bergamo, letras garrafais, como toda vitória petista, ela não se aguenta. Urgente, tribunal derruba a liminar e libera governo Lula para importar arroz. Tá bom. Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, muito empolgada. A Sarita falou o seguinte, por que o governo quer importar arroz de baixa qualidade e com agrotóxicos proibidos no Brasil, em vez de comprar da produção nacional? Quem está se beneficiando financeiramente dessa operação em detrimento do produtor nacional? Por que colocar a logo do governo em comida? Carlos Bolsonaro fala o seguinte, é pela democracia, dane-se o que dizem os produtores. O que importa é fazer política ideológica. Então, chega o sistema e acusa você de fazer o que eles fazem ininterruptamente. E aí eu fui olhar uma coisinha, a CNN trouxe em números algo muito curioso. Primeiro leilão de arroz, comprados 263 milhões de quilos, pagou R$5 e vai vender a 4. Tá, mas como o Rafael Globes pontua, some os custos de embalagem, né, governamental, distribuição e descubram quão barata é uma campanha política antecipada. Curioso, né? Um arroz diferente, as normas, os critérios para você plantar é diferente, você está comprando mais caro do que você está vendendo. Engraçado essa política aí do Lula. Aí, a Folha de São Paulo, o mesmo jornal da Mônica Bergamo, produtores do Rio Grande do Sul afirmam que não havia necessidade de importação de arroz. No momento em que o ministro da Agricultura comemora a importação de arroz, o Fávaro, dados de produtores do Rio Grande do Sul indicam que não havia risco de desabastecimento com as enchentes no estado. Levantamento do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, mostra que mais de 90% da área de arroz produzido no estado tinha sido colhida até 24 de abril. O montante representa 6,8 milhões de toneladas do produto. Curioso. Ao Painel SA, o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luciano Silveira, do MDB, criticou a medida do governo que desconsiderou os dados da colheita do IRGA. Para ele, o governo Lula gerou instabilidade no setor, foi precipitado a importar arroz e insensível com o produtor que deveria receber segurança do Executivo Federal neste momento de calamidade. No momento mais delicado que o Rio Grande do Sul passa, ele deixa de injetar esse dinheiro aqui dentro para injetar lá fora. Porque não, compra no Rio Grande do Sul, né? Não, você comprar de fora, trazer é meio estranho. Aí, olha a data dessa matéria da Globo. Vai que tem um petista aí falando, mas o governo não sabia, né? Quando foi que foi feito esse levantamento?
Bom, não sei quando foi o levantamento do IRGA, a data precisa, mas a Globo, o braço extraoficial de comunicação do PT, noticiou em 9 de maio, quase um mês atrás, arroz que está colhido garante o abastecimento do país, diz presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Tá aí, né? Bonitinho. Bonitinho. Não consigo entender o que está acontecendo. E aí, essa notícia do G1, eu vi num tweet da Anitta, que mora lá no Rio Grande do Sul, junto com essa manchete da Gauchá. Importação de arroz é necessária, pois o Brasil tem uma produção muito apertada. É como assim? Aí chama minha atenção. Diz o presidente da Conab. E aí agora a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Na hora que eu parei e comecei a ler, eu vi aquele nome ali que eu grifei de amarelo. Eu falei, nossa. Sabe aquela coisa assim, como meu pai diz, não sei por que estou lhe batendo, mas você sabe por que está apanhando. E nunca meu pai me apoiou, mas ele gosta dessa frase. Não sei por que ele sempre gostou dessa frase. Eu acho que se aplica nesse caso. Eu não sei porque eu estou lhe batendo, mas sabe que ele está apanhando. Eu sabia que tinha algo do Edgar Preto. Eu sabia que tinha algo. Porque esse nome estava na minha cabeça. Eu falei, a gente já falou sobre esse cara no passado. E aí a gente vai cavando as coisas e aí você começa a entender que essa questão do arroz é o fim da linha. E o problema todo aqui que a gente está diante, ele começou lá atrás. Lá atrás. Isso daqui é uma consequência de um problema maior. O problema começou lá atrás. Um absurdo. Mas a gente vai chegar lá. Entidades e produtores pressionavam contra a medida, alegando ser desnecessária e precipitada e com potencial de reduzir novamente a área cultivada. Segundo Edgar Preto, a estreita lacuna entre consumo e produtividade da safra, a Justiça manteve leilão marcado para esta quinta. Seu pé na Conab. Então vamos naquela de relembrar e viver. Como eu digo, né? O que eu fiz? Eu abri o Atlas, dei um Ctrl F, buscar, escrevi Edgar Preto, fui olhando onde é que estava. Janeiro de 2023, já estávamos falando dele. Que é o primeiro Atlas de todos. Próximo do MST, petista assume comando da Companhia Nacional de Abastecimento. Nomeação de Edgar Preto gerou preocupação por parte dos grandes produtores rurais. Será que os produtores estavam certos de estarem preocupados com Edgar Preto na Conab? A relação de Preto com o MST. Ele é filho de Adão Preto, um dos fundadores do movimento, e isso gerou preocupação de grandes produtores. Nesta sexta, a Associação de Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, criticou a proximidade do novo governo com o MST. Segundo a ProSoja, a aproximação dos movimentos de invasão de terra, que preocupa muito o setor produtivo, porque a essência da produção é a propriedade privada. Aí voltamos a falar dele de novo. Em fevereiro. Petista ganhou o Conab como prêmio de consolação. Estava ali no subtítulo, e esse parágrafo aqui na íntegra não estava no Atlas. Esse parágrafo é importante. Mas o complemento iria vir no mês seguinte. Entraves legais, porém, ainda não permitiram que o ex-deputado estadual Edgar Preto assuma o cargo na estatal. Entre idas e vindas, para acomodar tantos desta quase interminável carreta, para a subida de Lula ao Planalto ocorreram muitas danças das cadeiras, nomes indicados passavam um dia em um ministério e acordavam em outros, e como se não bastasse isso, alguns nomes, quiçá, conseguiram se manter firmes onde havia alinhamento durante as promessas de campanha. E quando você abre essa nota da Veja, acho que esse aqui é o último parágrafo, olha o que dizia. Fontes ligadas ao setor garantem que a principal razão para o atraso da nomeação é a pressão de parlamentares ligados ao agronegócio para que a Conab retorne ao Ministério da Agricultura. A estatal é responsável pela política de organização de suprimentos. Organizar os suprimentos, arroz. E controle de compra e venda de alimentos. Um braço fundamental de apoio à agricultura. Era um braço de apoio à agricultura que ficou de joelhos. Mas lembra do entrave. Os entraves legais. Edgar Preto
está mais perto de assumir a presidência da Conab? Sob outros exemplos de mudanças de regra para Lula acomodar todos os seus apoiadores, a Veja relatava que, na segunda-feira, dia 13, a Conab substituiu os membros do Conselho de Administração, o CONSAD, da empresa, por pessoas indicadas pelo governo petista. Ato contínuo, o órgão destituiu o atual presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, e indicou Silvio Porto para o lugar dele. A coluna trazia em seu texto destaque para a situação vivida pela Conab em que, aspas, formalmente, a empresa tinha um presidente de direito, que era o Guilherme Ribeiro, e outro de fato, quem realmente mandava, o deputado estadual Edgar Preto do PT, indicado por Lula, mas impedido de tomar posse por não atender aos requisitos exigidos aos postulantes do cargo. E quais seriam esses requisitos? Por que ele não podia comandar a Conab? Os mesmos seriam respeitados ou o governo daria providências de alterá-lo? Sobre isso, a coluna reportava que era exigido, por exemplo, que o candidato tivesse pós-graduação em uma área técnica afim ou 5 anos de experiência em cargo de chefia em uma companhia de grande porte. Para evitar o aparelhamento político, a lei das estatais ainda estabelece que o indicado não pode ter participado de campanhas eleitorais nos últimos 3 anos. Preto não tem pós-graduação, não tem experiência em chefia e disputou as últimas eleições. O governo, porém, está dando jeitinho. E você viu ali um termo? 2 palavrinhas? 3. Lei das estatais. Lembra que isso foi assunto? Portanto, para resolver as questões, o novo conselho da Conab, indicado pelo governo, já resolveu parte dos impeditivos, alterando o estatuto. Como o governo também alterou as coisas, alterou na Apex. Lembra a questão aí do inglês na Apex, lá do Jorge Viana? A memória de vocês é fraca, a minha não. Restando agora para que Preto assuma definitivamente o lugar indicado conforme declarava a coluna, fica faltando apenas encontrar uma forma de driblar também a lei das estatais. E o que é que aconteceu com a lei das estatais? Foi driblada, numa ação protocolada, decisão do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, que o Supremo agora falou, não, realmente, a lei das estatais tem que manter do jeito que está. Mas as indicações do Lula, e o Estadão fez até um editorial sobre isso, temos que manter, porque vamos acreditar que foram feitas de boa fé. Olha aí. Olha a indicação de boa fé. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Olha o que está acontecendo com o agronegócio, os produtores de arroz neste exato momento. Vê como o ciclo fecha. Então é um problema que foi gestado por uma ação da esquerda através da lei das estatais para acomodar os aliados. Se isso não tivesse acontecido, talvez os produtores de arroz no Brasil não estivessem passando por essa situação nesse momento. Começou aqui, desse tamanho. Olha o prejuízo agora. Olha o envolvimento. Arroz com selo do governo a R$4 o quilo. Sensacional, né? Impedida, cooperativa ligada ao MST recebe dinheiro do governo. Segundo a matéria, um dos diretores da entidade era Adelar José Preto, integrante do MST no Rio Grande do Sul, que seria irmão do presidente da Conab, João Edgar Preto. E ele aparece em atlas seguintes como possível candidato a disputar a prefeitura de Porto Alegre. Você não tem eleição, viu? Não sei se ele vai ser ou não, mas enfim, você vê, a força política do presidente da Conab. Não é por nada não, viu? Mas a única forma de entender realmente o que aconteceu no Brasil, vai passar 10 anos, a única forma vai ser quando você pegar o Atlas. Porque agora, por exemplo, no Atlas de junho, que vai ser publicado em agosto, dia 15 de agosto, a gente vai ter que comentar sobre esse caso do arroz e a gente vai relembrar, olha, no Atlas de janeiro, 2023 a gente falou isso, depois de fevereiro, depois de março. Olha aquele problema. Aí a gente também faz a referência do Atlas de março, onde teve a questão da lei das estatais. Ou foi abril agora? Tô na dúvida. Foi abril agora que teve a decisão final.
Você vê como o ciclo das coisas vão fechando, né? Eu espero que feche por aqui, não tenha mais nenhuma grande confusão. Começa no arroz, assim, termina no arroz, mas passa pelo MST, passa por questões políticas, passa por decisão judicial e também agora, né? Parabéns a todos os envolvidos. E pegando aqui o gancho do MST, olha só a turma do amor. Integrantes do MST vandalizaram a sede do PL em São Paulo. Você já imaginou? Se fosse algum grupo de direita fazendo isso, tava todo mundo preso. Mas o MST pode, porque o MST pode fazer o que quiser. E engraçado, ó, o agro é golpe. Agro é tóxico. É bom é comprar arroz aí a 5, vender a 4, com selo do governo. A crise climática é um problema urgente em todo mundo. A gringa brasileira fala o seguinte, ó, muitos não entendem por que as grandes fundações dos Estados Unidos, né, Reino Unido, financiam e cooptam os movimentos sociais do Brasil como MST. É para promover os interesses econômicos deles. É esse tipo de campanha que demoniza o agro do Brasil que vai contra os nossos interesses nacionais. Isso aqui é um absurdo. A Fundação Ford apoiou o MST desde sua fundação. Aí você depois não entende por quê, né? Como é que funcionam essas batalhas comerciais. A ONGzinha, como não quer nada, né? O MST faz muito aí contra o agronegócio brasileiro. E aí você vê, né? Que o Lula anda aprontando também. Mas já pegou isso aí, questão, né? Meio ambiente, MST, clima. Por que o Brasil não sai do lugar? A turma aí que tá preocupada com a emergência climática, diz que é urgente. Devia se preocupar com isso daqui também, ó. Porque o Pantanal registra mais de 900% de aumento nos focos de queimadas em 2024. 900%, 9 vezes mais. Nossa Senhora, Lula faça alguma coisa. O valor acumulado neste ano é o segundo maior nos últimos 15 anos. Tá, porra, bicho. Só tá atrás de 2020, né? Daí do Fica em Casa. Será que vai passar? Ainda tem um tempo aí, né? Ainda tem uns meses. Ainda tem uns meses, viu, Lula? Cuidado. Cuidado pra não ser pior que Bolsonaro e perder a narrativa. Aí, a turma também preocupada com o meio ambiente. Paulo Artung, Natália Renteira. Paulo Artung tentou 2018, não foi. Ficou meio de articulador. 2022 tentou voltar. Desde antes já viu que também não dava, continuou de articulador. Já foi governador do Espírito Santo, é do Renova BR, um dos articuladores que pode falar em nome do Luciano Huck, sendo uma tese de 2018, 2022, sentou com o Randolfo Rodrigues, montar chapa, um assim sensacional. Peraí que agora me vê um nome na cabeça que se for eu vou cair pra trás. Ou eu tô louco? Peraí. Eu sei que eu falei do Artung no episódio 97. Antigão aqui. Peraí. Vou abrir ao vivo. Não nem dá pause. Daqui, ó. Pá. Já tô aqui 97. Renova BR. Paulo Artung. Randolph. Espírito Santo. Aqui não tá a notícia que eu quero para saber quem era a chapa. E eu não quero fazer uma afirmação errada para depois sair de coisa. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Huck ao Planalto. Paulo Artung diz a interlocutores que a candidatura de apresentador é uma possibilidade. Conselheiro e articulador de uma possível candidatura Luciano Huck almoçou com Randolfo Rodrigues. Eu vou dar pausa, eu vou lá na internet. Me dá 5 minutos. Minha memória não falha. Eu não sei em qual episódio vai estar. E eu acho que na época eu trouxe uma matéria da época. Tenho quase certeza. Mas eu botei no Google Paulo Artung, Luciano Huck, Flávio Dino. Flávio Dino confirma encontro com Luciano Huck no Rio de Janeiro. Governador do Maranhão, Flávio Dino, confirma entrevista exclusiva ao jornal Pequena Manhã desta sexta que se encontrou com o governador Luciano Huck, potencial pré-candidato à sucessão de Bolsonaro. Eles falaram aí da possibilidade de uma grande chapa. Falaram na época, falaram, né? Mas
Mas é isso, é isso. Vamos continuar, vamos continuar. Esse é o Paulo Artung que assina esta nota. Você vê que no final do dia são as mesmas pessoas com as mesmas agendas. E aí, tá lá, ele tá muito preocupado com o avanço do mercado de carbono. Ele tem que avançar, ele está preocupado que o projeto foi apresentado no Senado, foi revisto pela Câmara, voltou para o Senado e agora existe um verdadeiro clamor do setor empresarial, da sociedade, da academia, para que a regulação de carbono seja desenvolvida no Brasil. Sociedade, ele deve estar falando das ONGs, né? A sociedade civil, que é quem conta, as ONGs, os zongueiros querem. Ou seja, o que se deseja é uma lei que respeite a integridade climática e impulsione a economia do carbono no país. Aí eu quis trazer essa nota porque a nossa Polícia Federal realizou a operação contra grupo suspeito de vender cerca de 180 milhões em crédito ilegal de carbono. Venderam crédito de carbono de terra que não era deles, era do governo. Lavagem verde, greenwashing. Ei, rapaz, é disso que o povo gosta. É disso, mas eles vão falar que a culpa disso daqui é porque não tem um mercado regulado. Que se tivesse regulado, não tinha isso. Aí depois você não entende porque o Brasil não sai do lugar. E Luciano Huck é da direita sensata, amigo do Felipe Dávila, que diz que a direita chucra, vocês não podem ter espaço no Brasil. Quem foi que fez um almoço? Desculpa, não foi almoço, um jantar. Quem foi que deu um jantar para Roberto Campos Neto? Luciano Huck, né? Rapaz, eu juro que eu nem pensei nisso quando eu botei essa matéria. Porque me veio na cabeça ali o Paulo Artung na hora, hein? Rapaz, que coincidência, hein? O Luciano Huck, que concedeu um jantar em homenagem ao Roberto Campos, que apoia toda essa agenda verde. Aí temos aqui, ó, clima pode ser um fator estrutural para a inflação, de Roberto Campos. Pronto. As mudanças do clima, os eventos que estão acontecendo de forma cada vez mais recorrente, é um fator estrutural, base agora do cálculo da inflação. Inclui lá uma probabilidade de desastre natural. Campos Neto, né, pode ser um fator estrutural na economia. Ele afirmou que a autarquia precisa entender o quanto da missão do Banco Central tem sido impactada por isso. 100% alinhado. Até com a Haddad. Tenho muita confiança técnica no Banco Central. Você vê que turma da esquerda criticando a Haddad por causa disso. Engraçado, eu achei uma nota. Tenho que parar para ler ela. Eu só vi o pessoal compartilhando. Falando que o Roberto Campos Neto ele deu um certo... ok. Para a nomeação do Galípolo lá atrás para ser diretor do BC, não para sucedê-lo, mas lá atrás. Não sei se foi porque das opções do PT era a menos pior ou ele viu alguma virtude no Gabriel Galípolo, né? Mas Roberto Campos Neto, quem quiser pode comprar, tá na promoção, leve para sua casa, que na minha eu quero distância. Preço das passagens aéreas deve subir com custos da transição energética, diz diretor da IATA. Walsh disse ser irrealista considerar que as aéreas conseguirão absorver todos os custos da transição energética sem repassá-los ao consumidor. Aumentar os preços das passagens não é o que queremos fazer, mas precisamos ser honestos. Os valores devem sim subir. Aí eu quis trazer isso pra gente falar de Brasil, porque Lula prometeu céus e terras, muita picanha e até abóbora tá caro. Caixa lança financiamento de passagem de ônibus. Financiamento de passagem de ônibus. Um programa que prevê o financiamento de passagem de ônibus interestaduais para a população de baixa renda. Diante dos preços elevados dos bilhetes aéreos e da dificuldade das famílias, muitas com parentes em estados afastados no Norte e Nordeste, o banco decidiu liberar uma linha de crédito para que essas pessoas possam voltar a viajar. Pedido do Lula. Mas que bom mesmo. Tem gente que realmente é pobre, precisa. Agora, para um governo que prometeu tanto, é estranho você ler esse tipo de notícia. O pessoal precisar criar um financiamento para comprar uma passagem de ônibus. Não vou falar que o Lula prometeu, né? O povo vai voltar a andar de avião, que eu acho que ele prometeu. Aquele, inclusive, né, programa do governo de passagem a R$200, até hoje ninguém viu. Ninguém viu. É tipo aquela música do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é o caviar?
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Tem FGTS, dá pra comprar passagem aérea com esse dinheiro. Pronto, agora aí, ó. Depois do ovo de Páscoa com FGTS. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, são inovações como esta que auxiliam as pessoas a viajar com mais frequência e incluem mais brasileiros no transporte aéreo. Fundo de garantia por tempo de serviço. Eu acho que é isso, né? Poxa, um fundo de garantia. Olha a proposta. A turma da esquerda queria acabar com o saque FGTS sob a justificativa, o Luiz Marinho falou isso, que está sendo mal utilizado. Porque a proposta é uma garantia para quando o cara for demitido. Tem que acabar com o saque aniversário. E aí no governo Lula agora, estão batendo palma para passagem comprada com FGTS. É muita hipocrisia. É hipocrisia atrás de hipocrisia. E aí, né, falando nisso, lucro dos bancos bate recorde e soma 144 bilhões em 2023. Foi só Bolsonaro sair, os bancos voltaram a fazer a festa. Aí, esse William Jacob, ele todo Ciro Gomes, tem um canal no YouTube, tem um engajamentozinho. Ele compartilha ali a nota do Estadão, que tá contando que o governo Lula cortou 5,7 bilhões e atingiu farmácia popular, auxílio gás, Polícia Federal e obras. Mas Lula prometeu que obra não é gasto, é investimento. Mais uma promessa quebrada. E William Jacob, que não é de direita, diz, no mesmo dia em que o Banco Central anunciou o lucro de 144 bilhões dos bancos em 2023, você vê o que está acontecendo com o povo. É dia de pinga. Pro povo, não tem nem o dinheiro da pinga. Comentário também vindo da esquerda. O Haddad faz todas as políticas que beneficiam o setor financeiro e prejudicam os trabalhadores e a classe média. Do arcabouço fiscal, a taxação das blusinhas. E aí vai falar com o Papa sobre taxar bilionários. Como se isso fosse resolver algo numa economia em decadência. Por outro lado, mostrei ontem um tweet, achei outro, passando pela minha timeline. Gustavo Castanhos, que ele ainda é filiado ao PDT, ele publicou ali a nota, ó, Flávio Bolsonaro, e nós chegamos lá, Flávio Bolsonaro, à esquerda do PT, defendendo o interesse nacional. Porque para eles, defender o interesse nacional é ser de esquerda. Então o Flávio tá na esquerda do PT. Que fim horrível ao PT. Deixa o Lula acabar para vocês verem o que vai acontecer com eles. Vamos ver o que vai acontecer com eles, né? Que temos os embates aí. Mas primeiro eu quero começar com as notícias bacanas, interessantes, sobre a direita. E depois tem umas interessantes aí sobre a situação do Lula que não tá nada boa. Comissão do Senado aprova projeto que proíbe desconto de contribuição sindical em folha. Exceção é para caso previsto em convenção. A CCJ do Senado aprovou nesta quarta um projeto de lei que é terminativo, ou seja, já vai para os seus finalmente, que proíbe sindicatos de descontarem contribuições de trabalhadores direto da folha de pagamento. O pagamento deverá ser realizado via boleto ou Pix. Além disso, a proposta ainda permite que empregados manifestem até 60 dias o direito de oposição ao imposto sindical quando se recusam a contribuir. O tema foi acrescentado pelo Rogério Marinho e o prazo de manifestação contra os trabalhadores será contado para o início do contrato de trabalho. Blá, blá. A proposta original, de autoria do senador Stevenson, tratava da redução do prazo para execução de dívidas trabalhistas, de 45 para 15 dias. E aí, Rogério Marinho, maroto, chegou lá, vamos botar aqui essa questão de sindicato, vamos botar um jabuti do bem, e tá lá o jabuti. Rogério Marinho falou o seguinte, ó, asseguramos mecanismos para que os trabalhadores brasileiros possam se opor à exploração arrecadatória de sindicatos, pelegos e aparelhados que impõem taxas abusivas para o financiamento da esquerda. Afirmou Rogério Marinho, que também é da oposição. E eu comentei sobre isso no Twitter, mandei lá no Telegram, no link, falei, ó, gente, falei anteontem, falei, ó, tem duas votações aí importantes, uma delas
Era exatamente essa daí. A outra era a questão das blusinhas no Senado. Essa nota aqui tá dando o que falar nas últimas horas. Começou aí com a revelação do Bernardo Melo Franco, bem ideológico, pró-Lula 100%. E aí ele primeiro cantou aí a movimentação. E essa nota aqui é menos emocionada. Menos emocionada, é mais direto ao ponto. Votação de projeto que anula delações é costurada por PL e Centrão. Autor do texto fala em manipulação oportunista. Quem é o autor do texto? Quem? Adivinha o partido. Adivinha o partido. Texto abre brecha para beneficiar Bolsonaro e tornar sem efeito colaboração do Cid. A Globo já coloca no subtítulo, né, para dar aquela barrigada. O aceno do Arthur Lira à tramitação, olha o que eu grifei, a toque de caixa de projeto que proíbe delações premiadas de réus presos foi precedido pela pressão de bolsonaristas, a colaboração de deputado do PV, partido que faz parte da federação do PT, e a concordância de líderes do Centrão. Eu tô começando a ficar feliz com os nossos deputados. Tô tendo muitas notícias seguidas deles trabalhando nos bastidores. Se movimentando aí, fazendo uma pressãozinha. Estão sabendo surfar o momento. Vai ter eleição à presidência da Câmara, né? Surpreendidos pela movimentação, petistas que defendiam o mesmo texto há 8 anos se dizem constrangidos por ter que se posicionar em assunto resgatado para beneficiar o principal nome da oposição. Em 2016, o então deputado Vadir Damus, hoje secretário nacional de defesa do consumidor, redigiu a proposta. Hoje, o petista diz não entender o porquê do assodamento, porque o líder colocou a toque de caixa para a semana que vem já. Para a semana que vem já está votando. Regime de urgência. Procurado. O líder do União Brasil, o Amar Nascimento, nega que a urgência tem o objetivo de beneficiar Bolsonaro. Quando a necessidade de votação rápida, Elmar não esclareceu o motivo. Quando o projeto foi apresentado em 2016, diziam que era para beneficiar Lula. Agora que a Câmara quer debater e voltar, dizem que é para beneficiar Bolsonaro. Não nos cabe fulanizar a política, ficar personificando as pautas. Precisamos fazer um debate sério sobre temas que seguem atuais. O texto de Damus impõe como condição para homologação de delações a necessidade do acusado estar respondendo em liberdade ao processo ou investigação. O cara não precisa estar inocente. O cara pode estar, mas em liberdade, responde em liberdade. Esse negócio de você. E aí o cara, quando delata, ele fica solto. É meio estranho, né, o que está acontecendo. Meio estranho. E eu realmente acho que isso é muito estranho, gente. Você permitir uma delação do cara preso, fica. Sabe? Se você delatar, você vai ficar livre. É uma certa pressão, né? E aí, às vezes, o cara pode falar até o que ele não sabe, pode inventar no desespero pra ficar solto. Né? Ninguém, só quem acho que entende o valor de estar livre é quem tá preso, né? Graças a Deus, acho que a maior parte de vocês não sabe nem o que é isso. O projeto também estabelece que nenhuma denúncia poderá ter como fundamento apenas as declarações do delator, além de punir com prisão, olha aqui, a divulgação de depoimentos de delatores. Eita, que tem jornalista que é pra cadeia, viu? Tem muito jornalista que é pra cadeia. Em 2016, ao redigi-lo, Damus tentava frear a Lava Jato. Agora a bancada petista da Câmara se vê diante de um dilema. Parlamentares confessam seu incômodo votar contra uma pauta defendida pelo partido na última década, mas não querem abrir brecha para favorecer Bolsonaro. Um deputado petista, por exemplo, afirma reservadamente que a bancada não terá como votar contra o texto, apesar do entendimento que Bolsonaro também vai ser contemplado. Mas vai ser para todo mundo. O parlamentar petista argumenta que seria incoerente se colocar contra a iniciativa, porque o partido a apoiou na época em que ela foi apresentada, quando Lula e outros aliados estavam sob o cerco de investigações sobre desvio da Petrobras. Esse deputado avalia ainda que houve, mais uma vez, falta de articulação do Palácio do Planalto para impedir que o projeto voltasse à pauta neste momento. O ideal para ele era que o texto não fosse colocado em votação e continuasse com tramitação paralisada. Caso o pedido de urgência seja aprovado na próxima semana, o texto fica liberado pela deliberação em plenário. Aí, irmão, não passa por comissão, não passa nada, é babufo.
Na terça, segundo Bernardo Melo Franco, petistas estavam surpresos com a manobra. Em conversa no cafezinho da Câmara, Lira ironizou o apelo dos petistas. Vocês não eram a favor disso? Agora são contra? E aí? O que é que mudou? O que é que mudou? O que é que mudou? E realmente você tem que manter, é a questão de princípio, gente. Não tem que levar na piada, é sério mesmo. Essa questão de você, né, delator preso, a gente tá vendo aí agora, né? Eu gostei dessa parte também, né? Prisão pra quem vazar o depoimento. Que é muito engraçado, né? Esses vazamentos seletivos que só a Globo, na maior parte do tempo, tem acesso. O senhor Arthur Lira também formou ali o GT, né? Grupo de trabalho, para discutir o novo PL 2630, tem 90 dias. Enfim, ele colocou ali, deu destaque os deputados do PP que fazem parte, mas tem do PT, do PCdoB, óbvio, né? Isso aqui é proporcional ao tamanho das bancadas, né? Então, PT e PL, obviamente, iam estar aí, junto a outros partidos. Quem está representando o PL é a Eli Borges, Gustavo Gayer, Felipe Barros. São esses três. Aí você tem Marcel Van Hatten, do Novo. Tem o Rodrigo Valadares, que é o cara que está relatando aí a questão da anistia, um cara também de direita. E de esquerda você tem vários ali, né? O próprio Orlando Silva tá aí. Voltando aqui pro que o petista falou no final, né? Pô, faltou articulação do Palácio do Planalto. Aí, o Brasil 247, o maior blog alinhado ao petismo no Brasil, publicou o seguinte: ministros do Centrão lavam as mãos e dizem que só garantem votos no Congresso para pautas econômicas. Isso colocou ali a matéria e ela fala o seguinte, ó, resumindo: ministros do Centrão garantem apoio ao governo apenas nas pautas econômicas. A pressão das redes sociais influencia votos de deputados. Para evitar derrotas, ministros sugerem que o governo faça acordos com os presidentes das casas legislativas e não coloque em votação pautas consideradas polêmicas, como costumes e segurança pública. Os presidentes das casas, por outro lado, fazem acenos à ala bolsonarista porque precisam de seus votos para a sucessão de Arthur Lira. Parlamentares bolsonaristas, façam valer esse momento. Façam valer, gente. Façam valer, sabe? Trabalhem. Veja o que dá. Não pensem no mundo perfeito. Vê o que dá e avança. Pelo bem do Brasil, sabe? Faça algumas coisinhas boas aí pra gente. Trata com muito carinho essa questão da anistia. Porque o povo não merece o que tá acontecendo, não. Falando um tiquinho mais do Lula, e aí tem duas notas interessantes. Essa daqui é do William Vac. Velha guarda petista está pessimista quanto às chances de Lula nas eleições de 2026. Já é pelo menos a quinta nota que fala explicitamente das dificuldades da reeleição do Lula. Teve uma do Guilherme Amado falando PT liga sinal amarelo em relação a 26. Clarice Oliveira na CNN falou sobre isso. Falando, ó, é bom o Lula criar um sucessor aí, né? Pô, não perder na sua última eleição. Terminar meio que invicto, né? Se aposentar da política com a derrota, né? Pegar muito bem. Mandou dar de perder no lugar. E aí o William Vac começa a falar sobre o comando da economia no Brasil, como tá tudo dando errado. Ele faz uns 2 parágrafos introdutórios para falar que... Ele fala que um dos problemas é a credibilidade do governo, não tem. E a única forma de restabelecer a confiança e credibilidade do Brasil é tornar Bolsonaro elegível. Não tô falando isso como um torcedor. Se Bolsonaro ficar elegível hoje, mas eu aposto que a economia reage. Eu aposto que reage. Que as pessoas vão falar, vai dar certo. As coisas vão... o PT vai quebrar, mas vai voltar e vai dar um jeito na coisa. E o povo volta a investir, volta a comprar. Mas enfim, quanto à credibilidade, seu aspecto mais preocupante é a percepção negativa que agentes econômicos manifestam sobre política fiscal, taxa de juros, inflação e dívida. Até aqui, a fórmula lulista de expansão dos gastos públicos gera consumo, que gera crescimento da economia. Teima em não se materializar em ganhos políticos eleitorais. A fórmula do PT, o que ele acha, né? Vamos expandir gasto, não está dando certo.
Não tá dando certo. O que existe ainda, de velha guarda atuante do PT, manifesta séria preocupação com as perspectivas eleitorais de 2026. O partido cresceu com uma agremiação dirigida por uma elite de quadros profissionais e experimentados na política, boa parte deles vindo de estruturas sindicais sólidas, atrelados ao carisma, personalismo e ao que se possa chamar de sabedoria política de Lula. São exatamente esses dois aspectos, o profissionalismo no topo e a liderança de Lula, que estão se esvaindo. A velha guarda se ressente abertamente do fato da mulher do presidente ter ocupado funções anteriormente a cargo dos profissionais da política, condição que eles não reconhecem nela. E de Lula não mais ouvi-los, ou não como fazia antes. Lula 3 perdeu tempo em fazer a economia crescer vigorosamente e ampliar a reduzida margem de votos que lhe deu a vitória em 2022. Frente ao adversário inelegível, tropeçando em si mesmo, neste momento, o caminho para 2026 deveria surgir bem delineado. Ao contrário, o cenário nunca esteve tão aberto. A situação do Lula nunca esteve tão ruim. E aí o Jacques Wagner, em um ato de sincericídio, falou um pouco mais sobre o Lula. Disponibilidade de Lula pode não ser a mesma, né? Admite aí o Jacques Wagner. Jacques Wagner admitiu nessa semana, e é o líder do governo no Senado, o que muitos aliados de Lula só falam em conversas reservadas. Na entrevista para as repórteres Camila Turtelli e Jennifer Goulart no Globo, o senador baiano foi questionado sobre a entrada de Lula na articulação política com o Congresso e se o petista teria disposição para fazer o que até agora, 1 ano e meio de mandato depois, não fez: conversar mais com o varejo do parlamento. Wagner até tentou dizer que Lula segue o mesmo, que continua disposto e atuante, mas nem ele, um aliado histórico do petista, conseguiu negar a realidade. Evidentemente, você teve um presidente Lula e agora tem outro. Seja pelo rigoroso controle imposto pela primeira-dama Janja, quem tem acesso a Lula, seja pela agenda presidencial cada vez mais curta, às vezes terminando pouco depois das 4 da tarde, ou pelas incontáveis viagens internacionais, Lula não está mais presente no trabalho pesado da política do governo. Coitadinho do Lula, tá cansado, não é mais o mesmo. Não dá pra contar muito com ele. Tô com pena, né? Não, tô com pena não. Problema do Dilma. E vamos lá, falar de polêmicas. Falar um pouco só da repercussão do vídeo de ontem, pra mostrar umas coisas pra vocês. Vou só me ater ao que tá escrito. Não sou intérprete do que passa na cabeça de ninguém. Mas Carlos Bolsonaro compartilhou o vídeo ontem, né? Que eu tô comentando aí sobre os macundaímas, como eu os descrevi. Carlos falou o seguinte, ó: mais um bom vídeo que explana como funciona as atividades externas e internas na política sem seguir cegamente as emoções. E eu acho que esse foi um dos grandes pontos que eu tava falando. Gente, não sejam tão emocionados. Tenta olhar as coisas. Um olhar um pouco mais frio. A razão precisa ser levada em consideração em todos os enredos naturais. E aí o Carlos colocou uma coisa interessante: ou criados propositalmente. O que ele quis falar com isso? Não faço a mínima ideia. Ele escreveu isso. Deixo aí de reflexão para vocês. Mas eu não trouxe isso aqui, é aleatório. Eu não trouxe essa postagem. Essa postagem eu fui motivado a trazer essa postagem do Carlos. Vocês já vão entender por quê. Mas vamos lá. Ontem, eu postei essa notícia do UOL. Se Lula for candidato em 2026, dificilmente alguém ganha dele, diz Marçal. E aí, vocês podem ver ali o que aconteceu, segundo parágrafo. Marçal afirmou que, abre aspas, dificilmente alguém toma a próxima eleição de Lula. Aspas de novo. Com a volta do Lula, eu acho que dificilmente alguém toma a próxima eleição dele, a não ser que ele bata as botas. Não estou esperando isso, mas a idade chega para todo mundo. Se ele conseguir passar da hora extra dele, eu acho que dificilmente qualquer ser humano ganha dele. Fecha aspas, disse o empresário. Quando a imprensa coloca aspas, não é uma percepção, eu ouvi falar, falando no bastidor, não. É porque a pessoa realmente falou. A imprensa, ela tenta ser, né, em relação a isso, bem criteriosa com as aspas. Quando você vê, por exemplo,
Dificilmente alguém toma a próxima eleição de Lula. O de Lula tá fora das aspas, porque é naquele contexto ali embaixo que ele tá falando, né? Então, assim, a imprensa só coloca esse adendo. Ou então, às vezes, quando o cara fala o sujeito oculto, a imprensa coloca entre colchetes quem o cara tá se referindo pra pessoa mais ou menos saber. Dá uma dica. Eu coloquei esse post. O Fábio Van Garten falou inacreditável. E eu acho que ele tá achando que é inacreditável uma fala absurda dessa do Pablo Marçal. Pra mim, essa fala do Pablo Marçal é absurda. E aí, vocês vão entender por que eu quis trazer aquele post do Carlos Bolsonaro agora. Esse jovem rapaz, chamado Biel Com, ele me seguia há um bom tempo. Sempre interagiu comigo de forma muito bacana. Sempre com muito carinho. Tem vários tweets dele respondendo comentários. Tweets que eu já fiz lá no Twitter. Eu coloquei lá, né? Gabriel Com, Kim Paim, viu o que ele falou de mim no passado. Sempre me tratou muito bem. E aí eu coloquei, né? E ele falou assim comigo: tu tá sendo muito desonesto, bicho. PQP. O que ele falou demais aí? Alguma mentira, por acaso? Todo mundo em sã consciência sabe que se Bolsonaro não concorrer, o Lula leva de novo. Pô, eu não acho não. A própria imprensa vem comentando muito sobre isso. E eu respondi pra ele o seguinte: nem petista acredita no Lula em 2026. Não me faz postar print de matéria dos últimos dias. Deixa de ser emocionado. Se tem uma coisa que eu não sou, é desonesto. Muito me surpreende você vir falar isso de mim para defender o Pablo Marçal. Parabéns. E aproveitando, eu só escrevi 3 interrogações. Me chamar de desonesto por isso é no mínimo curioso. Gente, eu só botei 3 interrogações. Eu sou desonesto por publicar a fala na íntegra do Marçal. O Marçal, ele concedeu uma entrevista para o UOL. O Marçal concedeu uma entrevista para o UOL. Aí eu pergunto, né? Rapaz, se eu escrevesse algo mais duro sobre ele, você ia me chamar de criminoso? Ia começar uma campanha de cancelamento contra mim? Não canso de me surpreender com as pessoas. E ele respondeu de novo, ó: agir com as mesmas táticas de queima de reputação que a esquerda sempre fez com Bolsonaro, indo atrás das primeiras fontes que você vê no Google, usar matéria de jornaleco esquerdista, narrativas antigas que não provam nada, é no mínimo desonesto sim. E não coloque palavras na minha boca, pois não te chamei de criminoso. Mas eu não coloquei, eu fiz uma pergunta, cara. Tá lá a interrogação, ó. Se escrevesse algo mais duro sobre ele, você ia me chamar de criminoso? Eu estou perguntando. Eu não coloquei palavras em sua boca. O vídeo de ontem foi exatamente sobre as pessoas que agem pela pura emoção. Olha o comentário. Eu acho que esse comentário é pura emoção. E aí, assim, pular aqui um pouquinho, né? Tem as postagens dele. O Pablo Marçal, ele concedeu entrevista para o UOL. Eu não fui buscar de um jornaleco de esquerda ou a primeira fonte que eu achei no Google. Não, eu fui na fonte primária. Eu acho que falta no Biel, como em algumas pessoas na internet, eu peguei o caso dele porque eu acho que o caso dele é bem emblemático, vocês vão entender o porquê. Exatamente uma ponderação um pouco maior. Política não é Big Brother. Política é sobre o destino de pessoas. Tem impacto real na vida das pessoas. Então tem que ter um pouco mais de parcimônia na hora de tratar da situação. Mas vamos voltar aqui um tiquinho. Aqui é na época que o Biel gostava de mim, que eu não era um desonesto. Na época eu não era desonesto. Nessa época aqui, tinham outros Biéis. Pessoas que me acusavam de mil e uma coisas, de ter interesses ocultos em relação ao Roberto Jefferson. Assim que o Roberto Jefferson aparece, mais ou menos no mesmo contexto, em 2020, ano de eleição. Poucos meses antes da eleição, aparecia Roberto Jefferson, envolvido inclusive na eleição da cidade de São Paulo. Engraçado. E aí, na época, eu fiz várias pontuações mostrando que tinha algo estranho com o Roberto Jefferson. Aí, 3 de maio de 2021, a Anitta colocou, ó: tem que saber escolher as batalhas, não se mexe com aliado de ocasião. Vai vendo. Ela colocou uma coisa ali que é sobre essa questão. E aí eu compartilhei um print de 10 de agosto de 2020 e eu falei o seguinte, ó: em 10 de agosto de 2020, Carlos Bolsonaro já havia dito: não seja inocente de cair no velho mimimi de tomar e achar lindo. Roberto Jefferson, né, o Bob, quer tomar
na mão grande o que Jair Bolsonaro construiu, arriscando sua própria vida. Quando a casa está edificada, é mais fácil se dizer dono da obra e ser autoproclamado líder de algo. Vamos ver o que o Carlos Bolsonaro compartilhou. Aí vocês vão entender porque eu trouxe a postagem do Carlos Bolsonaro falando, gente, uma coisa eu acho que dá para inferir do comentário dele em relação ao vídeo de ontem, ó. Pô, a razão precisa ser levada em consideração. Ser menos emocionado. Isso daí dá para inferir. O resto, aí vai da conclusão de cada um. Não seja tão emocionado. Kim Paim na mira de Bob Jeff. O que Roberto pensa de Olavo e filhos de Bolsonaro? Mesmo esquema do Pablo Marçal. É engraçado, né? Eu mostrava umas coisinhas do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson com textos antigos criticando o conservadorismo. Ele, o punho dele. E eu mostrei várias coisas na época. Fui alvo aí de perseguição do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, pra vocês terem ideia, ele chegou a pegar uma jornalista de um jornal que a gente já mencionou aqui no vídeo. Foi um desses grandes jornais da imprensa. Você acredita que essa jornalista, ele pediu pra ela me incriminar? Cara, foi um negócio absurdo. Porque até o consórcio tem um limite. Você sabia que rolou isso uma vez? Mas águas passadas. Deixa lá. Aí, Carlos Bolsonaro primeiro comentou o seguinte, ó. Não me impressiono, pois conheço um pouco. Segue o barco. Carlos só falou isso. Aí tinha, na época, um Biel da época. Um Biel da época. Que acho que hoje ficou claro, né? Os prejuízos que Roberto Jefferson causou para a direita. Nem é só um aliado e não um candidato a noivo do ano. Não aguentamos mais tretas, Carlos. Vem coisa pior por aí. Socialistas resolveram tomar o mundo de assalto e não respeitam mais as regras. Precisamos unir forças. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você sabe o poder que tem, né? Vocês viram o prejuízo que Roberto Jefferson trouxe, né? Talvez causou até a própria perda da eleição com aquele ato dele. E aí o Carlos respondeu o seguinte, ó. Muito tranquilo quanto ao que expôs e concordo. Só que assista ao vídeo antes de me criticar. Quem está sendo atacado aqui sou eu. E sim, sei de muito, mas prefiro ficar na minha, pois entendo o jogo. Apenas não sejamos inocentes e caiamos no velho mimimi de tomar e achar lindo. Carlos falou isso em agosto. Se em agosto daquele ano as pessoas tivessem aberto os olhos para o Roberto Jefferson, não tinha tido a confusão no final do ano que o Roberto Jefferson acionou o Supremo para impedir que o Maio Columbre se reelegesse. Mas não tinha nenhum mecanismo para eles se reelegerem. Só entrou em votação a possibilidade de reeleição por causa do Roberto Jefferson. Teve um evento aí que eu não vou bater o martelo que teve o dedo do Roberto Jefferson, mas que eu sei que teve o dedo do Roberto Jefferson. Não vai dar para provar em vídeo, mas tudo bem. Mas que gerou muita confusão com o judiciário já no início de 2021 e várias outras coisas. O 7 de setembro de 2021, que até tomou busca e apreensão, toda aquela confusão. Também, o cara aprontou muito, né? Nossa senhora, Robertinho. Mas na época ninguém ouviu. O errado era eu. Temos que unir a direita. Momento de união, o pior está por vir. E eu depois acho que o Roberto assumiu prejuízo, né? Aí que tá o post do Biel, ó. Na mesma thread aqui, ó. Na época que eu não era desonesto. Na época que o Biel me respeitava. Depois desse áudio vazado de Roberto Jefferson, eu mudei minha forma de pensar. Se esse áudio for realmente verdade, eu criei nojo desse cara. Como que eu pude acreditar nele esse tempo todo? O cara que foi enganado pelo Roberto Jefferson me chama hoje de desonesto. É de doer, viu, gente? A pessoa que você vê que ele respeitava. Ele dava até com carinho. E foram vários Biéis ao longo do dia de ontem falando. Mas cada um, gente, tá ali. E às vezes as pessoas não entendem que é o seguinte, você apontar os problemas de um candidato significa que o outro candidato é bom. Pô, eu falei isso no outro dia que eu tava falando sobre a Marina Helena. Falei, gente, a Marina Helena defende abertamente crédito de carbono. Foi assessora econômica do Felipe Dávila em 2022. Falou absurdo, chamou Bolsonaro de corrupto, com todas as letras, né? Falando lá, que há muito tempo era um político fisiológico e aquilo outro. Então, assim, isso não significa que o Ricardo Nunes é um bom candidato. Se você quiser anular seu voto, pô, mas você anula. Se você quiser votar no Bolso, você anula. Você que mora em São Paulo, você deve saber que é melhor você falar, eu dei todo votar no Kim Kataguiri. Eu só peço, não deixe o Boulos vencer.
E o que eu peço em segundo lugar, depois do bônus VC, porque essa é a prioridade, é não sejam emocionados. Política não é Big Brother, não é futebol. Não é futebol. Não, olha as pessoas, ó, futebol. E aí o jornaleco de esquerda, e até meio profético o que o Carlos escreveu aqui, né? Cadê? Não, peraí. O que eu escrevi, foi o que eu escrevi, desculpa, foi o cara, não. Não vou botar a palavra na boca dos outros. Quando a casa está edificada, é mais fácil se dizer dono da obra e ser autoproclamado líder de algo. Eu escrevi isso em 3 de maio de 2021. Contexto, eleição, municipal, Roberto Jeff, falando do vídeo que eu fiz sobre isso. Foi um pouco assustador ontem, já vou na sua resposta, na sua pergunta, Sakamoto. Ontem eu fiquei no Congresso, tipo do Senado ali, na Câmara dos Deputados, e eu ficava ouvindo todo mundo falando assim, mas não é possível, esse cara é o novo Bolsonaro, porque eu tirei, sei lá, milhares de fotos, e todo mundo quer estar perto. As pessoas sabem que eu não sou um cara de brincadeira. Foi um pouco assustador ontem, já vou... Pronto, as pessoas falam que eu sou o novo Bolsonaro. Caraca, bicho. Nossa, como as coisas se encaixam, né? Ele não tá se autoproclamando, ele não está. Ele só falou que as pessoas falam, nossa, você parece o Bolsonaro, né? Proclamaram ele. Bacana, viu? Bacana. 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 Isso é muito bem. Se quiser votar no Marçal, vota no Marçal, numa boa. Mas não seja emocionado. Jornaleco de esquerda, né? Não, ele deu entrevista pro UOL. Tem muita gente que segue na mesma, né? Momento de união, vamos de à direita. Eu sou a favor de união em torno de algumas pautas. Pô, o Pablo Marçal podia estar fazendo, né? Já que ele tem tanto engajamento, uma pressão aí pra gente aprovar o PL da soberania nacional. Podia ter feito pressão também, que ele tem, em prol da turma do 8 de janeiro. Seria bem bacana. Muito bacana. Muito bacana, assim, coisas concretas. Pra tirar o Brasil do buraco. Mostrar que ele é bichão mesmo. Que ele, onde ele entra, ele toca o terror e ele faz, ele acontece. Bater. Eu sou o primeiro a dar parabéns. Se eu ver aí o Pablo Marçal aprovar um PL sem nem ser deputado. Fazer a maior campanha nacional. Eu sou o primeiro a bater palma, Pablo Marçal. Fala assim, você é o bichão. Eu falo isso. Faz uma campanha, faça o brasileiro saber do PL da soberania nacional. Brasileiro todo tem um apoio, uma mega manifestação de rua a favor do PL de soberania nacional contra dinheiro internacional financiando ONG no Brasil. Ainda mais essas ONGs que só fomentam censura e impedem o desenvolvimento nacional. Eu sou o primeiro a bater palma. Fala, tu é bichão. Tu é bichão. Eu faço campanha pra tu depois. Se tu for candidato a deputado. Pra cargo do legislativo. Faz até campanha. Agora tu tem que fazer uma mega manifestação de rua. PL da soberania nacional. Mostra que tu é bichão. Aí eu falo, tu é bicho mesmo. Tu lotou a rua por um projeto de lei que é bom pro Brasil. Aí eu bato fé. Não pode ser gente na rua só por tua causa. Aí, olha como são as coisas. Vou mostrar um pouco sobre a emoção na direita. A Tsuki colocou esse vídeo, né, deu uma risada. Aí o Ítalo Marcinho, eu falei, ó, não precisa ser muito inteligente para entender que o novo Bolsonaro, que ele se refere ao fato das pessoas terem feito uma festa com a câmera dele aqui no Congresso, de fato ocorreu. Agora tem que ver nas ruas se tem esse apelo também. E esse briefing tentando queimar o Pablo Marçal, pronto. Existe um briefing, né, um movimento organizado para queimar o cara. A Tsuka respondeu, não tem briefing nenhum, é apenas minha visão diante do que está acontecendo. O Bolsonaro fala, sim, não é porque múltiplas pessoas concordam com algo que tem briefing. Além de que ter pé atrás do Marçal é algo que todo mundo sabe que tem que ter bem antes dele sequer tocar na política. Aí o cara volta da proposta. Já estou nesse hospício há muito tempo para saber o que está acontecendo. Yatsuki diz, rapaz, se você está, deveria ter certeza no que fala. Sair acusando os outros de briefing não é nada legal. Tenho inúmeras restrições com o Marçal e não é de agora. Eu poderia acusar você ou qualquer um que defenda o Marçal de ser um dos agenciados dele. Há muitos que dão esse sinal, mas não faço. A turma do Ítalo Marcinho, ela já foi acusada de briefing
né? Os primeiros Mavis acusados pelo Danilo Gentili em 2019. Muito me surpreende, né? Essa turma que um dia foi acusada disso, foi parar na CPMI das fake news, não o Ítalo Marcinho, mas os chefes dele, dá pra chamar de chefe, já que todo mundo seguia a mesma narrativa? Aí é chato, né? Chamar isso. Mas você vê como é a emoção da direita. As pessoas que... Eu dei zoom e esqueci, né? Eu dei zoom pra eu ler. Eu fico forçando minha vez o tempo todo. E aí Tsuko depois diz, ó, por esse tipo de pensamento, que a invenção do gabinete do ódio e, consequentemente, os atos de perseguição tiveram e tem tanta força. Se as pessoas me conhecessem, saberia que não me dobro a briefings. As coisas no Brasil estão tão doidas que grupos que já sofreram na mão de políticos foram parar na CPI e nas fake news, não foram, mas viram seus amigos irem, voltam com a mesma história que existe, não um briefing, uma organização em prol de queimar fulano, cicrano e beltrano. Vejam como são as coisas, gente. E temos que unir a direita. Temos que unir a direita, só exterminar quem tá dividindo a direita no meio do caminho. E aí já estamos aqui, né, pra dar aquela perturbada. Já tô aqui, deixar o Biel nervoso. O Biel vai ficar nervosão. O Biel vai falar que o Biel vai passar aquele pano maroto. Porque pro Biel, se você critica o Pablo Marçal, você é aliado do Ricardo Nunes. O mundo é uma dicotomia. Ou você tá com um ou você tá com outro. Só melhor que, pelo menos vai falar. Pelo menos ele não falou que eu tô apoiando Boulos. Já é um avanço. Mas olha só, o glorioso. 20 de maio de 2022. E brasileiros e brasileiras, estou com o André Janones, ele é pré-candidato à presidência do Brasil. Um dia eu estou pegando bons conselhos com ele aqui e eu quero saber se está a fim de ver uma live, né, desses pré-candidatos, ele que chegou antes de mim, e está provando aqui que na política a gente não precisa ter ciúme, a gente não precisa ter adversário, mas a gente precisa se unir pelo Brasil. Então vamos discutir um projeto de Brasil, né, Janones? Entendido que essa eleição é eleição. Construir um projeto de Brasil ao lado de Janones. E tava pegando bons conselhos. Imagine pegar bons conselhos com o André Janones. Mas se você critica o Marçal, tem um briefing. Olha o briefing. Olha o carro do briefing. Sejam menos emocionados, gente. Quer votar no Marçal, vota. Quer fazer campanha pro Marçal, faça. Mas não nega os esqueletos no armário. De boa, vida que segue. Vida que segue, de boa. E vida que segue, de boa. Mas calma. Se controla. Se controla, fera. Tô muito nervoso. E aí? Já tem 1 hora de vídeo. Eu não quero falar rápido, porque tem uma notícia que eu queria explicar um pouquinho que é a questão do Boulos, a justificativa do Boulos, mas só pra avisar, né? O Janones, ele não foi caçado. A gente terminou falando dele, mas isso aqui eu comento depois, com mais calma. Tem umas besteirinhas aqui, eu olhei, 1 hora e... Eu passei, olhei e falei, vou voltar, 1 hora e 2 já. Mas tá aí. Tá aí. Tem um pouco mais de calma. Hoje eu tô calmo, tô zen. Já me estressei o que tinha pra me estressar ontem. Na hora que eu li o negócio, eu falei, nossa. É isso, vida que segue. Tamo aí. Pelo menos o que eu falo, eu creio que eu mostro, né? Vou juntando. E aí temos aí o Biel, né? O cara que foi enganado pelo Roberto Jefferson, chamando os outros desonestos por ter falado mal do candidato dele. Não vou chamar de ídolo não, porque eu não sei se ele idolatra o Pablo Marçal. Brasil, Brasil. O brasileiro não cansa de me surpreender. E é isso, gente. Igual meu trabalho, passar no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Vou mandar o vídeo. Qual foi que eu dei? De Play 2. O Marçal falando que ele era o próximo Bolsonaro e esse é do Janones. Vamos lá no Telegram. Tem um Atlas brasileiro. Vocês viram, né? A única forma de entender a história do Brasil é lá. E se der aquela curtida, compartilhada. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!